Boa noite a todos. Hoje, 23 de maio de 2025, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este organizado e promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início, né? Para aquelas pessoas que queiram participar conosco. Esse programa ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. Mas aquelas que quiserem participar, basta entrar lá no site da nossa casa. Lá existe um caminho para a pessoa fazer uma inscrição e receber o link, poder participar do estudo junto conosco. E também lá encontrará a playlist de todos os estudos anteriores, bem como os estudos da Revista Espírita e outros materiais para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos estudando aqui na parte terceira do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 11, que fala da lei de justiça, amor e de caridade. Então, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo. É um capítulo relativamente pequeno para os outros. Acredito que nós conseguimos fazer ele num estudo só, né? E dentro desse estudo da lei de justiça, de amor e caridade, nós vamos falar um pouquinho sobre justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, amor materno e filial. Então, o primeiro item deste capítulo fala sobre a justiça e direitos naturais. Na questão 873, Kardec pergunta aos amigos espirituais: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus opôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. A 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que outros parecem injusto? Interessante essa pergunta, né? Porque cada um pode interpretar de uma maneira diferente as questões, né? Que é justo, o que é injusto. E a resposta é porque esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E essa outra pergunta aqui era bem interessante mesmo, né? 875. Como se pode definir a justiça, né? Baseado em tudo que foi colocado ali, né? E a resposta é bem curtinha. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí Kardec, claro, né, falou, pô, muito simples essa resposta, né? Ele faz uma pergunta. Se eles quiserem corrigir, em 2 meses corrige. É que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas, seus costumes e caracteres,
elas estabeleceram direitos mutáveis, como progressos da luz. Vede-se, hoje as nossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se usa figura monstruosa, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça, o direito que os homens prescrevem. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Jesus respondeu naquela época, quando foi perguntado sobre a questão dos tributos, né, que fazia parte das leis que existia romana, e ele deixou bem claro: dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é de homem, né? Mostrando a imagem na moeda do César. É mais ou menos nessa linha, né? Existem as coisas humanas daqui e as coisas realmente de Deus, que é da consciência. Mas aí só uma questão aí, Pereira, que eu achei interessante aqui, tá? Mas se é uma lei natural, como se a gente tivesse isso na essência, essa questão da justiça, mas a gente tem o quê? Muito mais injustiça do que justiça, se a gente for ver. E aí eu acho que o que influi são, então, as más tendências das pessoas, as imperfeições que alteram essas questões da justiça. Porque se apaga, né? Simplesmente se apaga. Porque as pessoas fazem muitas coisas erradas. Então, mas aí você vê bem que quando ele responde lá duas coisas, a lei humana e a lei natural. Às vezes pode parecer injusto perante a lei humana, as leis que existem aqui, né? Mas sobre a lei natural, como nós estudamos anteriormente, existem muitas questões que ela antecede essa própria vida, né? Então, perante a lei divina, aquilo aparentemente parece injusto se você comparar a vida atual. Mas se nós levarmos nossa atualidade de existência, nós vamos entender que ele está passando por aquela dificuldade, sofrendo aquela revés ali que seja, perante algumas questões que ele fez lá nas outras vidas anteriores, entende? Por isso que ele separa as duas coisas, a lei humana e a lei natural, né? Senão a gente olha alguma coisa, isso parece injusto. Sim, é injusto perante a lei aqui terrena, tal, do nosso costume. Se você olhar só essa vida daquela pessoa. Mas e a lei divina, né? Que é da justiça, né? Que ela vem e antecede todas as questões. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que ele fala aqui que unicamente da alçada do tribunal da consciência. Sim. Mas é importante que o Kardec ele vai, vamos dizer assim, esmiuçando, vai perguntando cada vez mais, que vai ficar um pouquinho mais claro para frente. Ó, porque ele quer saber mais, né? Que nem você falou aí agora, né? Pô, parece muito simples, mas como é que é isso, né? Então ele coloca na 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, ó, lei humana. Qual é a base da justiça segundo a lei natural? Né? Aí falou, bom, tudo bem, tem a lei humana e sobre a lei natural, que você comentou. Disse o Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra verdadeira da verdadeira justiça, fazendo que cada um desejasse ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trata o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstâncias idênticas. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Interessante, né? Aí já começa a ficar um pouquinho mais claro, né? Mas o Kardec agora faz um comentário aqui bem interessante aqui agora para esclarecer bem essa questão. E aí esse é o comentário do Kardec que ele faz após as respostas dos espíritos. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros
o que para si mesmo quereria, e não em querer, olha, e não em querer para si o que quereria para os outros, que absolutamente não é a mesma coisa. Olha essa resposta, hein? Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejaria para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. É interessante essa resposta, né? Até aqui, voltando aqui nessa questão aqui, eu até sempre estava pensando assim, às vezes assim, de você, por exemplo, entregar um criminoso para ele ser preso, para uma pessoa próxima da família, uma pessoa bem próxima, assim, comete alguns delitos, e às vezes a pessoa fala, puxa, eu queria o melhor para essa pessoa, e às vezes acoberta ou faz tudo e não entrega. Agora vamos analisar o seguinte, nós como espírita, sabendo como as coisas funcionam, né? Se nós tivéssemos, aí que ele fala fazer ao outro que gostaria que fizesse para nós. Se eu estivesse numa situação dessa, de ignorância total, cometendo delito, crimes, uma hipótese, né? Olhando o outro criminoso ali, o que eu gostaria que fizesse comigo? Vamos dizer assim, o que seria bom para mim, né? Não seria bom que... olha, hoje eu entendo as coisas, mas não seria bom que eu fosse, por exemplo, retirado da sociedade e ficasse retido numa cadeia, uma vez, para mim cessar esses crimes e mudasse? Né? Então a gente tem que pensar das coisas de maneira um pouco diferente. Pô, o que seria bom, o que seria melhor para mim nesse momento? Não gostaria que me maltratar. Claro, não é isso que eu estou falando. Mas o que seria realmente justo? Seria certo? O que seria bom para aquele espírito? Acobertar ele para ele continuar seus crimes? Né? Então, essa questão que ele fala ali de querer para outro, não, o gosto que você queria para você, do que o que realmente seria bom para você, né? E na 877, da necessidade como tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais? Aí já vem as relações sociais, né? Certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E o Kardec continua perguntando para ficar bem claro essas questões, né? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, e é o que lhe fará conhecer o limite desse direito. É verdade, né? Até onde vai meu direito, né? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias, reciprocamente. Aí ele voltou naquela outra questão, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Então, a resposta é bem parecida a maneira, né? E Kardec continua querendo esclarecer mais isso, né? Mas não faz um item A. Mas se cada um atribui a si mesmo direitos iguais aos dos seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Pergunta, né? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de da condição mais humilde até as disposições mais elevadas. Deus não fez uns de limo mais puro do que o
o de que serviu para fazer os outros, e todos os seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria, pela sabedoria, né? Isso que realmente está difícil ultimamente. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Ou do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Agora vem um outro tópico, né? Direito de propriedades, ou aos 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Olha essa resposta, hein? O primeiro de todo direito, a vida, né? O de viver, né? 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Na 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus? Não roubarás? E Jesus não disse: dai a César o que é de César? Ele faz uma pergunta, né? E o Kardec comenta sobre isso. O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E na 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E tem A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Oito quatro. Qual o caráter da legítima propriedade?
propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Estava lá, 808 também tem esse comentário, fala sobre isso. E o Kardec comenta: proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizesse, a lei de amor e de justiça nos proíbe ipso facto a aquisição de bens por qualquer meios que lhes sejam contrários. 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei da justiça reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreende a justiça. O que num século parece perfeito, figura-se bárbaro no século seguinte. E agora aqui um tópico bem interessante para nós, né? Que é a caridade e amor do próximo. E essa pergunta aqui é bem interessante, e as respostas também são bem interessantes agora para a gente compreender bem essa questão. Eu sempre comento isso, que às vezes as pessoas interpretam bem errado as questões da caridade. Então, olha a pergunta 86. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A pergunta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí o Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal sentido dessa palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Continua. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhamos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Isso é bem comum, né? Hoje ainda, né? Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiro bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Isso, infelizmente, a gente não percebe ainda na sociedade, né? E às vezes nós mesmos caímos nessas armadilhas, né? 887. Jesus também diz: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa pergunta é bem interessante, porque a gente tem essa questão mesmo aí que fala que do amor aos inimigos, né? E aqui eu acho que deixa bem claro, lá no Evangelho também deixa
claro essa resposta, essas questões, né? Que as pessoas se equivocam muito com isso, que acham que é você morrer de paixão por os inimigos. Já até a resposta aqui vai falar sobre isso, mas não é isso, né? Que ele quer dizer. Olha a resposta, ó. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, eles retribuíram o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar a vingança. Então, isso é, se uma pessoa realmente fez tanto mal para você, te agrediu, te colocou, quando fala mal ele, você, quando pensar, vai até esquecer aquilo ali, de uma maneira assim que não é fácil esquecer, mas digamos assim, você não vai ficar, tomara que não sei o quê, tomara acontecer isso com aquele, tomara que... Você vai orar para ele, porque ele é irmão nosso, orar para que ele consiga encontrar o caminho dele e prosseguir a sua jornada evolutiva. Mas também não vai ficar ali morrendo de amor e paixão por ele, que aí seria hipocrisia, né? Você chegar perto dele e vai sentir uma coisa, você vai tomar todas as provocações que você precisa, né? E olha só outra pergunta, 888. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, da justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí o Kardec, vendo aquela resposta, né, ele já faz a perguntar, dar-se-á que reproveis a esmola? Dá para entender bem isso pela resposta. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Olha essa reflexão que nós temos que fazer, né? O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que esse lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira, porque é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá, né? Olha, chega lá, toma aqui, toma a tua cesta básica. É bem interessante essas questões, e ele continua. É bem longuinha essa resposta. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus. Ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho, né? Não ficar jogando aí, né? Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na realidade, né, está sempre colocado entre um superior que o guia
e aperfeiçoa, e o inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, sejam, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que tirai do bolso que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício. Instrui-os, ignorantes, e moraliza os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo, que escreve esse texto. Né? Profundo isso. Né? E na questão 89. E aqui é bem interessante hoje que a gente percebe muito isso, nessa essa pergunta 89, né? Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. E aqui, outro ponto bastante profundo, né? Amor materno e filial. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comuns aos homens e aos animais? Pergunta bem interessante, né? Uma e outra coisa. A resposta. Né? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita a necessidades materiais. Essa, quando necessários, se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nela coisa diversa do que o amor do animal. Né? Aí ele distingue bem claro, né? Que os animais eles agem instintivamente para cuidar até quando a cria ali esteja pronta, para depois ela não tem aquele vínculo, né? De ficar assim, perde esse vínculo. No homem, não. Né? 891. Estando na natureza o amor materno, como é que a mãe. Olha essa pergunta, hein? Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância desse? Eu não quis comentar antes daquela ali por causa disso. Né? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se acontecer ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Está lá na 392. Em todos os casos, a mãe má pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Isso a gente vê, né? Constantemente isso, né? Mães aí que abandonam os filhos já bem pequenininhos, maltratam. Né? 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem
estes desculpa para o fato de que eles dispensaram a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Pergunta ao contrário agora, né? Não, porque esses representam encargos que lhe é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são a miúde consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Bom, esse capítulo se encerra aqui, né? Então nós vamos abrir agora para os comentários. Bem interessante esse tema, né? Está aberto agora aí para os comentários. Tem uma parte que a gente leu hoje que me lembrou a última vez que eu estava lendo o Evangelho, onde fala sobre a caridade moral, né? Porque a gente fala em caridade, pensa, né, caridade com a ajuda material em geral, né? O que mais se comenta ou se entende é isso, mas a gente esquece que eu acho super importante, talvez até mais importante, essa caridade moral, porque ela se refere à interação entre as pessoas, né? Esse cuidado que você tem que ter, atenção, respeito, auxílio em relação à parte moral mesmo, de auxílio quando a pessoa precisa de alguma coisa, né? Quando a pessoa precisa de um auxílio emocional, conversa, ou até ouvir as pessoas. E mesmo a educação, que a gente vê que hoje em dia, nem isso. As pessoas têm educação umas com as outras. Então, essa questão de respeito, da maneira como as pessoas agem umas com as outras, que tem a ver com a caridade moral, eu acho. Hoje em dia se perde muito isso. E as pessoas deviam prestar mais atenção nisso, né? Você colocou num ponto aí que eu acho interessante, porque nesse sentido que você falou da caridade, não que não seja necessário, às vezes, você ajudar na subsistência da pessoa, naquela que você vai ao encontro dela e ajudar. Mas a caridade que você está colocando em questão de moral, ela independe de recursos, né? De poder aquisitivo, que tem pessoas que realmente, às vezes, têm condições financeiras e tudo, e necessitam mais de caridade do que muitas pessoas, às vezes, humildes, né? Que vivem de questões. Que é a mais importante, eu acho muito mais importante do que realmente, às vezes, somente dar lá uma cesta básica, uma colocar da maneira, né? Agora, você que se colocou, fazer despertar essa pessoa para um novo nível de consciência, né? Dela compreender as questões das leis divinas, da justiça divina, do amor, é importantíssimo, né? E isso aí não é olhar a pessoa por ela ser rica ou pobre, né? Todas estão nesse. E ele coloca bem claro aí, por isso que a gente tem que interpretar bem o que é caridade. Mas isso não é caridade, não. Se você chegar, eu conheço pessoas realmente, às vezes, financeiramente estável, vamos dizer assim, e totalmente desequilibradas, né? Nós espíritas sabemos disso, você sabe disso, que às vezes chegam até nós, e para essa aí, eu acho que a caridade maior é essa que você falou, é conscientizar ela de um novo despertar, né? Fazer a religação dela com Deus, né? Com as questões morais, para que ela possa compreender. Porque eu pode falar, Pereira. Mas fala você. Não, isso eu ia complementar, porque a gente percebe que o mundo está cada vez mais carente, as pessoas estão cada vez mais carentes, necessitadas de afeto. E essa necessidade de afeto, eu vejo que é geral, assim, as pessoas não conseguem ouvir umas às outras, só pensam, a maioria, em si, falar de si, mas ouvir as outras pessoas, pode ver como é difícil, as pessoas são tão ansiosas hoje em dia,
por causa de uma série de questões, até as pessoas são muito ansiosas, né? Por causa da tecnologia, etc. Enfim, né? As pessoas criam expectativas, é muita informação, as pessoas não param para refletir, para meditar hoje em dia, então são muito ansiosas e se tornam muito carentes. E porque também não se doam, né? Não ouvem e também não param para refletir, então as pessoas se perdem. Ao passo que se pudesse interagir umas com as outras com atenção, com respeito, com educação, com aquele senso de ajudar e interagir de maneira coerente, né? Maneira mais educada, com vontade de ajudar. Independente de pessoas com posse, que não tenham posse, independente, as pessoas em geral são carentes, não estou falando das pessoas mais humildes, porque eu sempre tive uma coisa comigo, só agora um exemplo, uma coisa minha, né, eu sempre pensei assim, puxa, eu não gostaria de ficar só na casa espírita, auxiliando as pessoas e ajudando da forma como eu ajudo, mas eu gostaria de estar mais próximo de pessoas mais carentes financeiramente, vamos dizer assim. E daí o Pereira já sabe, porque eu já comentei outra vez, mas agora eu vou dar um outro enfoque. É porque eu trabalho numa favela com pessoas bem simples, mas bem simples mesmo. A gente até construiu uma casinha para elas lá. E a questão é a seguinte, quando eu vou, já vou com tempo. Então, assim, eu levo bastante coisa, doação, mas eu adoro ficar lá. E aí eu fico, visito uma família, outra, e converso com todo mundo, e você vê que sempre tem algo que você pode acrescentar, de experiência de vida, ou mesmo só a atenção, né, a atenção que você está dando ali, ouvindo elas, né, as necessidades. Então, essa caridade moral, acho que não tem preço. E as pessoas se sentirem valorizadas, né, pensarem que tem alguém se importando com elas. Eu acho que é isso que falta muito hoje em dia, que as pessoas têm muito em mente isso, caridade, ok, então vai lá, deixa a roupa, deixa comida, tá tudo certo, nossa, fiz minha parte, mas eu penso, na minha opinião, tá longe disso, que a caridade mesmo verdadeira, na minha opinião, é o contato, é a interação com as pessoas, e muito longe dessa questão simplesmente material, que hoje em dia é muito divulgado, mas ninguém pensa na caridade moral, que eu acredito que é até mais importante, porque as pessoas são muito carentes, e às vezes uma palavra vale muito mais de alguma coisa material, penso eu. Você foi bem o que foi o texto colocado ali, né? O texto disse bem claro isso. Quando ele começa a definir a caridade, ele não vai falando nada, tanto é que Pedro Kardec fez uma pergunta, a questão que ele perguntou, que parecia que o espírito era contra a esmola. O que é a esmola? Porque isso aí não é caridade, é esmola, né? Você chega na rua, toma, você viu, e outra, muitas vezes a pessoa ainda sempre tem um celular junto, tira foto, os caras tiram foto, mostrando para quem é que tirou, pode dizer, olha, aquela pessoa é tão caridosa, mas o texto deixa bem claro que a verdadeira caridade é aquela que você vai ao encontro das pessoas que necessitam, né? E você vai ali, que você colocou, que eu acho importantíssimo, essa interação, né? Infelizmente, eu não tenho, vamos dizer assim, esse hábito de ir, assim, primeiro por umas questões aí, não sei, mas eu sou da maneira também que você me conhece, que eu estou sempre na casa espírita, né? Sábado de manhã eu estou na casa espírita, domingo de manhã eu estou na casa espírita, durante a semana eu estou na casa espírita. Mas eu tenho uma coisa assim, quando as pessoas chegam até mim, a primeira questão que eu percebo é essa questão de você, independente do credo dela, da religião, da raça, da cor, status social, é sempre deixar uma palavrinha de incentivo para a mudança moral que você me colocou. Para mim, eu concordo com você. O mais importante é você fazer um despertar da consciência daquela pessoa, né? Para que ela possa ter condições de, no futuro, ela sair desse estado, né? Porque se ela melhora intelectualmente, vai melhorando a maneira de ver as coisas, rapidinho ela vai procurando arrumar um emprego, né? Um emprego digno, humilde, mas que dê o seu sustento, e incentivando ela vai melhorando. Porque, você disse, é muito fácil.
Eu chegar lá e levar uma cesta básica, levar roupa, chegar lá, entregar lá e tirar foto, tirar não sei o quê. Isso é muito, muito fácil, né? Agora você dispor do seu tempo que você tem para outras coisas. Para aí, que nem você colocou assim, ir lá, interagir com essas pessoas, incentivar ela, trazer algumas palavras de cunho moral, religioso que possa levar ela, isso é, para mim, eu acho também concordo, é a melhor caridade, né? Vamos dizer assim, a caridade na sua essência é isso, né? É fazer um despertar consciencial dessas pessoas. Mais alguém? Peraí, eu gostaria de aproveitar esse capítulo de hoje, porque dentro daquilo que a Ana estava falando, de que traz, né, as perguntas, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês que eu trabalho com dependentes químicos e a população em situação de rua. E ao longo desses anos, né, a gente vai passando por diversas experiências e aprendendo muita coisa. A questão de ouvir, né, o outro é muito difícil para a maioria das pessoas. E hoje eu percebo quanto que isso é importante para eles, no caso, né, os nossos atendidos lá na prefeitura. Então, são coisas simples, como um bom dia, você perguntar para eles, como é que o senhor está, o senhor dormiu bem? Eu vejo, assim, que eles ficam até espantados, porque ninguém pergunta nada. Mesmo eles estando acolhidos, ainda é como se eles fossem invisíveis, porque eles são invisíveis para a sociedade, e mesmo estando convivendo num ambiente que, em tese, seria próprio para eles, a maioria deles fica ali à mercê da equipe, do governo, né, do poder público, esperando um atendimento melhor médico, aguardando, né, na unidade, demandas de saúde, aguardando para fazer tratamento de dependência química, e aí eles ficam ali, a maioria de nós passa para lá, passa para cá, e é difícil, assim, sabe? Eu observo esse movimento de parar para estar com eles de verdade, para saber deles, como eles estão, independente daquilo que eles fazem, se são dependente químico, se roubam, se vier da cadeia, se sabe? Então, assim, é um exercício, né, da caridade, não da caridade material, mas isso que nem a Ana colocou e que nem coloca aqui, da gente ter compaixão pelo outro, de estar ali com outro olhar, né? E graças a Deus, assim, eu consegui aprender muita coisa com o Evangelho de Jesus, né? Que nos ensina tudo que a gente tem que fazer. E assim, claro que eu estou aprendendo e vou melhorar e vou me aprimorar com a graça de Deus, mas assim, como que o estudo vai ajudando a gente, né? A abrir a cabeça e ter um outro olhar. Em outros tempos, tipo assim, quando eles têm recaída, aí eles estão ali, aí um belo dia eles saem e não volta mais. Ou então volta tudo bêbado, machucado. Eu mesma falava assim, agora você não vai ficar aqui mais. Para que você foi beber? Hoje em dia eu já estou conseguindo fazer diferente. Eu falo, senhor, vem, vamos entrar de volta, vamos começar de novo, vem cá que eu vou arrumar uma roupa para o senhor, sabe? Então, assim, e aí eles vão também, eles ficam com vergonha de fazer aquilo tudo de volta, mas eles vão se sentindo acolhidos. Então, assim, depende muito mais da gente, para a gente conseguir fazer com que eles se sintam melhores, que nem aqui, não sei se eu vou achar, a gente não tem o direito de humilhá-los, de fazer eles se sentirem numa condição pior do que aquelas que eles já se encontram, né? Então, assim, eu achei muito bom esse estudo de hoje. Outra coisa também que eu achei interessante, a questão aqui da parte material, quando a gente vê no mundo hoje, ele fala aqui que se é justo, né, a gente tem a parte da esmola também, que às vezes, assim, me deixa muito
reflexiva, porque, voltando um pouquinho, porque a gente não sabe se dá, se não dá. No meu caso, assim, que eu trabalho com isso, a gente já sabe que vai tudo para droga, tá. Isso, assim, sabe? Mexe com a cabeça da gente. Então, às vezes, realmente a pessoa está precisando de alguma coisa material e a gente não dá porque a gente fica com esse receio. Então, assim, é complexo, sabe? É um tema complexo. Eu sinceramente, eu acho. E a questão do dinheiro, deixa eu achar aqui. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, o que é o egoísmo? Eu não sei se cabe aqui, mas eu queria falar do consumismo, dessa questão material que a gente vive no mundo de hoje. Então, assim, eu me pego, às vezes, sem assunto com as pessoas, às vezes até dentro da minha família. Porque se você não está falando de comprar, de ter, de um carro novo, uma roupa, a gente fica meio deslocado, você fica sem assunto. Então, na medida em que a gente vai, com a graça de Deus, aprendendo, né, as coisas do Espírito, com a doutrina, a gente vai mudando o foco, né, da vida, do nosso viver. E é complicado também, a gente meio que vai sendo colocado à margem, assim, não sei se vocês passam por isso. Eu É, acho interessante. você colocou num ponto aí perfeito, profundo isso. Olha que exemplo, né? Porque quando ele fala, você falou da questão da questão que você falou assim, de tratar as pessoas com delicadeza, com amor, até deu o texto deixa bem claro. Ele falou, muitas vezes a pessoa, porque ela tem dinheiro, né? Chega um político, chega todo mundo lá, chegou, tudo. Aí passa um desses aí que você falou lá, que tá lá usando droga, coisa que você já olha assim, nossa, já afasta pro outro lado totalmente. Né? O texto deixa bem claro isso, porque olha a diferença, né? Olha a caridade que você está falando, eu tento estar igual ao outro. Não que eu não vou tomar meus cuidados, que eu sei, não vou me deixar me agredir, não é isso que eu estou sentindo. Mas a maneira que você se comporta perante uma pessoa, porque ela é um cargo político, é uma autoridade ou tem dinheiro, tem que ser igual com você tratar outra pessoa que é humilde, simples, né? Não é porque ela. Né? E quando você falou da esmola ali, de dar, eu também não costumo dar esmola no sinaleiro. E o texto deixa bem claro também que a melhor questão é quando você vai ao encontro dele, né? Que nem a Ana comentou, você vai lá, você vê, você chega lá, e essa sim, que realmente você está dando o alimento, dando tudo, mas você está indo ao encontro daquelas pessoas que necessitam. Não simplesmente chegar na rua e dar lá um trocado, porque que nem você falou. Isso para mim, eu não sei, eu tenho dúvidas essa questão de ser uma caridade isso, ou eu estou alimentando um vício, um hábito, né? A gente fica na dúvida, né? Mas a gente pode conversar com eles, né? Quando for possível, né? É educado, né? É educado também, não falar, eu não dou. Isso também eu falo. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Isso eu costumo falar, mesmo no sinaleiro. Porque também você pode ser educado, você não precisa. Não tem outra coisa pra você fazer, pra você ficar pedindo. Aí você está indo contra a lei da caridade. Mas às vezes você não precisa. Eu falo, eu não tenho e tal. Né? E normalmente a gente não carrega muito dinheiro assim, disponível mesmo, né? Mas olha, é bacana isso que você falou, essa maneira de. Para mim, isso é uma caridade fantástica, né? De acolher essas pessoas. Olha, é um serviço muito bonito, né? No caso, só para terminar aqui, em relação a Adri, viu, Adri? Mas assim, a gente está no lugar certo, viu, querida? Você está, entendeu? Você está no lugar que você deve estar. E se você já está mudando toda essa tua percepção, é porque é isso que você tem que aprender. E aí, olha que tão bonita essa que você está tendo. Né? E por essa tua percepção, olha quantas pessoas você pode auxiliar desse novo olhar que você tem, de atenção, de delicadeza em relação a eles. É assim que tem que ser. Né? E às vezes a gente não percebe isso no passado e a gente vai mudando, vai percebendo novas coisas, mas essas novas coisas são essas mesmas, que eu fico sempre pensando cada vez mais assim, ó, todo mundo que eu olho, nossa, é meu irmão. Eu fico olhando essa percepção, mas ele ou ela, seja quem for, é meu irmão. Eu vejo alguém ali na rua, deitado ali, todo destroçado, tá? É meu irmão. Eu sempre penso isso. É meu irmão. E é. Então, tem que tratar bem todo mundo, independente de qualquer coisa. Todo mundo merece respeito. Agora, essa questão de doar coisas materiais, a gente tem que ter parcimônia, limite,
e saber quando se deve fazer ou não, mas independentemente, tratar bem as pessoas, né? Isso, sempre, né? Qualquer pessoa. Quem que é nosso próximo, né? São todas as pessoas, né? A gente acha que o próximo são só as pessoas da família. E não, né? Tá lá no Evangelho. Não sei falar a passagem, mas é isso. Nosso próximo são todas as pessoas. Todos somos irmãos, né? Muito bom. Graças a Deus. Texto de hoje, o estudo. Vanessa, quer falar alguma coisa? Tô quietinha. Oi, Quer falar agora que eu alguma consegui. coisa? Eu estava prestando atenção no que as meninas estavam falando. Eu dei aula de catequese 5 anos aqui na Vila Torres, então eu concordo com tudo que a Ana falou. Para mim era bem mais difícil assim conversar com as crianças, porque é uma coisa que mexe muito comigo no meu sentimental, mas eu conseguia parar e escutar cada uma delas. E a gente via que era uma carência mais de uma escuta do que propriamente de coisas materiais. Lógico que elas precisam, e muito. Mas o fato de você ouvir, o fato de você entender o que cada uma delas passava aí dentro da casa delas, então para mim essa era uma situação bem difícil. Por quê? Porque eu sou adotada. Então, estudando agora o espiritismo, até teve uma questão ali da mãe, quando trata mal um filho. Depois que eu comecei a estudar o espiritismo, eu comecei a me sentir melhor, porque eu me sentia assim, Dia das Mães, por exemplo, eu não comemorava, que era algo que me tinha muito no meu íntimo. Então, ali a questão do Allan Kardec, eu comecei a entender depois no espiritismo, que por algum motivo, talvez nas minhas outras vidas passadas, eu devo ter feito algo no qual hoje, né, eu aceito. Hoje eu consigo entender com a minha cabeça, consigo aceitar, não sinto mais aquela raiva, aquele ódio que eu sentia dela, da minha mãe biológica, que eu sentia anteriormente, porque foi uma escolha dela, e eu acredito que para eu ter vindo para esse mundo, eu devo ter aceitado isso quando me foi proposto também. Então, hoje eu tenho uma outra cabeça. E em relação ali aos dependentes químicos que a Adriana estava falando, só um breve comentário, eu fui para Sorocaba, e aí eu cheguei na rodoviária, estava muito cheio, assim, os lugares, e tinha umas 2 cadeiras vagas, e do lado tinha uma pessoa muito humilde. E aí eu fui e sentei bem do lado da pessoa. E por coincidência, o nosso ônibus atrasou 2 horas. E aquela mulher, ela começou a falar, e ela falou para mim que ela era uma dependente química, que ela estava indo para Sorocaba porque ela estava saindo aqui de Curitiba, que ela estava sendo muito julgada pela família, e ela estava indo em busca de uma ajuda. E ela me contou assim, a história toda da vida dela, o que eu achava, o que ela devia fazer. Ela me mostrou os braços dela cortados, que ela havia tentado se suicidar. E eu fui dando conselhos para ela conforme aquilo que a gente foi aprendendo ali nas palestras do Centro Espírita. E através das coisas que a gente tem estudado aqui dos livros. Mas assim, aquela mulher falou tanto por 2 horas que as pessoas olhavam para trás, olhavam para os lados e ficavam com aquela cara, tipo, você tá dando atenção mesmo? Você tá ouvindo tudo isso? Só que se fosse a Vanessa de 1 ou 2 anos atrás, eu jamais teria sentado do lado dela. Não por medo, não, mas simplesmente por falar assim, não, eu já tenho os meus problemas, não quero ouvir problema de ninguém. E eu sentei assim e ela falou para mim assim, nossa, eu senti uma necessidade, uma vontade de conversar com você e não fiz nenhum tipo de julgamento. Isso também fez com que a minha cabeça mudasse. Eu não julguei, eu só ouvi e fiz perguntas para ela que ela mesma entendesse aquela situação, sabe? Então hoje a aula foi bem importante para mim porque foram assuntos assim que me tocou bem no pessoal. E aproveitando também, você respondeu hoje no grupo aquela mensagem que você mandou, que desde ontem eu fiquei encucada, sabe, José? Na minha cabeça. Que eu fiquei pensando assim, como eu faço para ter bons pensamentos? Porque por mais que eu estude, às vezes eu fico numa briga comigo mesmo. E aí eu tento levar meu pensamento a Deus, eu levo o pensamento a Deus, daqui a pouco eu já estou me distraindo com alguma coisa, daqui a pouco eu já estou com aquele sentimento, pensamento negativo, energia negativa de novo.
E eu estava desde ontem na aula, eu queria falar sobre isso com vocês, mas aí tinha bastante gente falando sobre determinados assuntos. E eu fiquei com aquilo pensando, e do nada, parece que você ouviu a minha dúvida e mandou aquele texto hoje. Então, bem, muito obrigada por compartilhar. Olha que bacana, né, gente? Olha só. Não, mas é a questão ali que nós conversamos no começo do texto, quando ele fala da caridade de como fazer ao próximo, que é assim, ó, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse comigo, né? Então, eu já até comentei no início, aquela questão assim, se eu estivesse num estado desse, de droga e tal, né, colocando no lugar do outro, o que eu gostaria que uma pessoa fizesse comigo? É isso que você fez, agora conversasse, que alguém chegasse e me ouvisse, né? Ouvisse, contar a minha história, tudo. Isso é bacana, né? Você vê aqui, olha, um pouquinho que nós tivemos aqui, vendo essas histórias, isso enriquece muito, né? E nós somos humanos, né? Nós somos imperfeitos, né? E então, tantas histórias, né? Tantas questões que a gente pode fazer, tantos exemplos, né? De ajudar, isso é muito bonito, é muito bacana, né? Muito rico. Sobre o texto não é meu, tá? Eu peguei o texto que eu achei na internet. Você vê como é que é as questões, né? Não, mas eu vi, lá tá na revista 2008, eu li tudo, li a fonte, tudo certinho. Então, Mas o que eu achei engraçado foi o fato de eu ficar com aquele pensamento. Eu queria ter falado isso ontem, porque na ontem teve algumas perguntas lá, né, que era pra gente ter respondido. E eu iria falar, mas aí como cada um falava, outro falava, eu falei, não, vai ficar muito longo isso aqui. E aí, do nada, hoje você pegou e mandou aquela mensagem respondendo aquilo que eu estava desde ontem na minha cabeça. Eu falei, olha, acho que alguém foi lá no ouvido do seu José e falou, ó, ela tá com dúvida nisso. E foi exatamente o texto, assim. Eu até dei um amei lá, dei um coração, falei, nossa, era exatamente o que eu estava pensando, você me deu uma resposta. quem me conhece sabe disso, que eu sempre falo sobre essa questão da vontade e do pensamento, né? Todos, sempre eu valorizo muito, porque a gente costuma culpar sempre as coisas, tudo, mas nós temos que aprender, né? E não é fácil, não. Não é pensar que você é sozinho. Às vezes a gente também vai caindo em umas divagações aí mental, que vai pensando, a gente vai voando. E só que daí a gente vai aprendendo algumas técnicas, né? De começar a respirar. Eu tenho costume de brincar comigo mesmo, até comento com vocês que às vezes se eu estou num carro assim, sozinho, e às vezes o pensamento começa a detonar para o lado negativo, né? Começa a pensar assim, você fala. Eu brinco comigo, eu falo, para com isso, Zé, para, muda essa. Eu mesmo falo comigo mesmo e mudo o pensamento, eu falo, para. Quer dizer, é uma briga com nós mesmos, né? Eu faço isso, eu começo a falar comigo mesmo, eu falo assim, de novo você está pensando isso? Você não cansou disso ainda? Né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, quem vê pensa que eu tô ficando maluca. Porque o que eu pensei? Como eu trabalho com representação comercial, eu fico muito tempo em casa. Então eu comecei a perceber que ficar sozinha, sem ver pessoas, estava afetando o meu mental. E aí eu tinha uma sociedade com uma pessoa e essa pessoa é muito materialista. Toda vez que a gente consegue um bom cliente, um grande cliente, ele quer tudo para ele. Então a gente começou meio que a brigar, até na questão que diz sobre o egoísmo, né? Aquela coisa de você querer juntar coisas materiais e o consumismo, de ter sempre tudo mais do que o outro. E aí eu cheguei para mim e me fiz uma pergunta. E agora que eu estou aprendendo, estudando sobre espiritismo, a gente aprende cada vez mais a dar valor a outras situações e não tanto a matéria. Lógico, você tem que ter aquilo para você ter uma qualidade de vida, você ter o seu sustento. Mas a partir do momento que algo está me tirando a paz, que eu estou brigando comigo mesma, que eu não estou feliz, por mais que eu esteja ganhando um dinheiro, eu simplesmente cheguei e falei, ó, não quero mais trabalhar com representante comercial, não quero mais trabalhar com você, fica com todos os clientes para você, porque aquele ditado, né, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, eu tenho saúde, estou entregando currículo, falei, quero ver pessoas e quero trabalhar minha cabeça para que eu não tenha mais esse tempo ocioso de ficar com esses pensamentos negativos. Bom, eu também trabalho com venda, né? Comércio, é isso, eu sei. Difícil. Bom, gente, olha aí o nosso tempo, né? Já se esgotou, passamos um pouquinho, mas foi bacana, né? Bacana a nossa conversa aí, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece final para encerrar? Eu faço então, né? Então vamos lá. Então vamos relaxando um pouquinho para fazer nosso encerramento.
nos aproximando mais ainda desses nossos amigos do plano espiritual, nossos mentores que estão conosco, os mentores desses estudos, todos esses estudos que nos fazem tão bem, nos tanto acrescentam, nos passam essas experiências, esse contato com os nossos irmãos de caminhada, e que possamos continuar estimulados a esse aprendizado, agradecendo muito essas oportunidades que temos de estar interagindo com nossos irmãos, com nossos amigos espirituais, através das intuições e dessa proteção também, e continuar a caminhada de evolução, sempre cada vez mais estimulados também nas experiências pessoais, com todos, interagindo da melhor forma possível e aproveitando cada vez mais essas oportunidades de estudo, que possamos seguir nossa caminhada com muito amor, paz e equilíbrio. Que assim seja. Que assim seja.